Atenção porque vai começar a aula de artes. E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer para mais uma aula com vocês, a aula do 7º ano, que é a aula de número 5. Então vamos lá. Primeiro vamos para a hora da correção, a atividade da aula 4. Primeiro, marque um X na alternativa que melhor corresponde com a imagem destacada. Então vocês podem observar ali, né, um exemplo de vários símbolos e tudo mais, né, dentro do que se pede. Então, de acordo com a aula e de tudo que foi dito, qual forma musical podemos perceber na seguinte imagem? Letra B, quem assinalou partituras está correto, tá bom? Que são os sinais semibreve e tudo mais. Segundo, complete os espaços vazios do seguinte texto de acordo com a aula. Aí, para vocês completarem a frase, né? A composição musical pode ser publicada na forma de, aí tem um tracinho, ou em algum outro método de notação, como a letra com, tracinho, ou também as, tracinho. Então, quem assinalou e marcou a letra D, partituras, cifras e tablaturas, está correto, viu? Essa sequência desses três nomes para completar a frase do segundo quesito. Então, vamos lá. Terceira questão. Observe atentamente as diferentes opções logo abaixo e responda. A imagem representada mostra musicalmente uma... Então, vocês vejam lá, né, o desenho, tal, a tirinha mostrando o cara com violão e tudo mais. Então, quem assinalou a letra D, letra e melodia, está correto, viu? Ele bolou a letra, ele fez todo o esquema lá. Além de cantar, deu vida à música com alguns acordes. Então, isso é da letra D, letra e melodia. O 4. Encontre a opção correta observando as seguintes imagens e o que elas têm em comum. Quem assinalou a letra C, tablaturas, está correto, viu? Aqueles números ali indicando as casinhas, tanto da viola, ou do violão, ou de qualquer outro instrumento de corda, né? Pode ser até um baixo elétrico, ou se não, na bateria, né? Que é um instrumento de percussão, onde a tablatura já é diferente, a marcação de tempo e as representações dos números são com zero, com X. Então, quem assinalou a letra C, tablatura, está correto. E o quinto e último, de acordo com a aula, localize a alternativa verdadeira. Observe um instrumento nas mãos do garoto ao tocar. A imagem representa o quê? Quem assinalou a letra C, um ritmo, está correto. Então, o garotinho está no ritmo lá, né, na percussão, marcando o tempo no seu instrumento de percussão. E agora, finalmente, vamos para a aula de hoje. E o que vamos abordar na aula de hoje? Será sobre os gêneros teatrais. E o que é isso, professor? Como o próprio nome já está dizendo, né? Teatrais vem de teatro, né? De artes cênicas. No teatro existe uma diversidade de gêneros. Aqui nesta aula, vamos entender alguns deles. Aí vocês podem observar as expressões faciais do personagem, né? do palhaço, que representa o quê? A arte circense, que é o teatro circense. Lá você aprende várias técnicas, né? de farsa, de fingimento. Mas vamos lá. Vamos primeiro para a primeira arte teatral dentro dos gêneros teatrais. E o nome dela é auto, tá bom? Uma das formas mais populares do teatro medieval, o auto, é uma composição teatral que surgiu na Espanha, em meados do século XII. Então, vocês podem observar que esse tipo de gênero teatral
já é muito antigo, né? Desde os tempos lá do século XII e tudo mais. Já tem uma história para contar aí. Composto por um único ato que transita entre o religioso e o profano, suas personagens alegóricas simbolizam as virtudes, os pecados, anjos e demônios. Então, o auto é um gênero teatral que tem como objetivo os temas como religiosidade, né? Sobre a parte do pecado, anjos, demônios. Ele está inserido no contexto medieval, tá bom? Então vocês podem ver que são temas religiosos dentro do teatro, tá bom? Comédia é o próximo. E a comédia, né, basicamente como o próprio nome está dizendo, né, teve origem na Grécia Antiga. É um gênero teatral que, por meio de situações bem-humoradas, pretende provocar o riso. Muitas vezes é utilizada para fazer críticas sociais de forma engraçada, peça ou simplesmente no fato de tudo dar errado para o personagem. Tá bom? Então, a comédia já está dizendo tudo, né? Praticamente nos dias de hoje, somos bombardeados e sobrecarregados com o tema comédia. Em todos os veículos aí de comunicação, tanto TV, internet, até na rádio, ou jornais, revista, fala muito de comédia, né? A comédia, o riso. Então, é um gênero teatral que tem a ver com isso, né? Com humor, com a coisa engraçada e ridicularizada de um personagem. Vamos para o drama. E o próprio nome está dizendo, né? O drama é algo assim triste, melancólico. Por exemplo, acho que vocês já ouviram falar, né? Fulana tá muito dramática hoje. Nossa, mas que drama, né? Às vezes a gente faz um tempestade no copo d'água, né? Mas drama tem a ver com isso mesmo, né? Drama é algo melancólico, triste. E no teatro existe esse gênero teatral. A palavra drama é relativa dentro do universo teatral, podendo significar tanto o gênero quanto o próprio conflito da ação cênica. Os elementos como a tristeza, lágrimas, as cores neutras, cinzas, simbolizando o luto, o preto, e tudo isso dentro de uma cena simboliza o drama, que não tem nada a ver com a comédia, né? Já é um gênero teatral voltado para a tristeza, a melancolia, uma cena triste que aconteceu, trágica, por exemplo, a morte de alguém, ou o estado de pobreza de uma pessoa que mostra dentro de uma cena. Então, um exemplo é o fim trágico de Romeu e Julieta, em uma peça de teatro do grande William Shakespeare, tá bom? É um exemplo de uma peça teatral que mostra o quê? Um fim trágico, né? Uma morte repentina, uma morte triste de um dos personagens. O que era para ter um final feliz, infelizmente virou um triste fim, e é isso aí. E outro exemplo, além da primeira cena do Romeu e Julieta, que vocês podem observar, existe a segunda cena, né, do diabo tendo o controle sobre muitos pecadores e tudo mais, né, aquela cena mais dramática, e podem observar a expressão facial da personagem, né, a tristeza, a angústia que ela está tendo de querer sair daquelas amarras, né, do próprio vilão, que é o demônio, e não está conseguindo. Então, é o que? É uma cena triste, trágica e tudo mais, mostrando o que? Um drama. Agora vamos para a mímica, né? Mímica, que é conhecida também como a arte do silêncio. É uma forma de expressão baseada em gestos e movimentos corporais e fisionômicos. Então, a fisionomia, as expressões faciais, o simbolismo que eu faço com as mãos, né? O jeito triste ou o balançar da cabeça, né? É uma comunicação ali, então é também uma arte do silêncio, é a arte da mímica, que é um gênero teatral
que é bem bacana e que muitos atores já realizaram, né? Muitos atores de cinemas, pessoas famosas, realizaram esse tipo de arte teatral, que é o gênero teatral, tá bom? Então, através da mímica, uma pessoa pode passar ideias e pensamentos sem usar a fala, apenas fazendo sinais, tá bom? Então, a mímica é considerada uma arte, pois muitos mímicos apresentam shows utilizando apenas gestos e expressões faciais, como acabei de falar. O grande início da arte da mímica aconteceu na época do cinema mudo, com alguns atores. Foram eles o Charlie Chaplin e o Gordo e o Magro, entre outros atores, tá bom? Mas só que eu citei o nome desses três personagens porque foram muito importantes e relevantes para o cinema mudo na época e que renovou o gênero teatral da arte do silêncio, a mímica. Vamos para a ópera. E o que é a ópera? É um gênero artístico teatral que consiste em um drama encenado e acompanhado de música, ou seja, é uma composição dramática em que se combinam música, instrumental e canto, com presença ou não de diálogo falado. Os cantores são acompanhados por um grupo musical, em que algumas óperas podem ser orquestra sinfônica completa, enfim. Então, é uma espécie de arte, é uma espécie de gênero teatral que envolve música, muitas vezes dança também, e são atores que estão ali ensinando e envolve o teatro, música e dança. É uma arte que já faz muito tempo e que pertencia muito às elites da época, mas que hoje se tornou algo popularizado aí. Qualquer um pode ter acesso, né, tendo sua internet em casa ou se não indo para festivais de ópera, né, que são bem mais em conta aí para vocês assistirem e são bem legais. Existe o teatro circense, né? O circo-teatro, como é conhecido, foi um gênero de teatro muito comum e de muita fama no Brasil durante todo o século XIX, até, com certeza, a década de 60. Companhias circense viajavam por municípios brasileiros com muita alegria e risos da criançada. Eu lembro que a primeira vez que chegou um circo lá, né, perto lá de casa, né, lá no Massapê, onde eu morava pertinho lá, eu ficava assim, admirado, né, com a beleza do circo, os macaquinhos, né, as brincadeiras dos palhaços, aquele mundo mágico do circo, né? O teatro circense ele atinge muitas e muitas vidas, muitas pessoas. E é uma viagem pelo mundo, né? Você tem que abrir mão de muita coisa para se dedicar a isso, né? E tem muitos jovens, muitas pessoas que abrem mão de suas casas, de seus familiares para viver a sua aventura no circo, e tem aqueles que levam a sua família junto para viver essa aventura. Então, é muito legal isso. O stand-up comedy. E o que seria isso, professor? Né? É um nome que cada vez mais está se popularizando. Tenho vários programas aí televisivos que falam sobre o stand-up. E é um termo que designa um espetáculo de humor, executado por apenas um comediante, que se apresenta geralmente em pé, daí o termo stand-up, né? Sem acessórios, cenários, caracterização, personagem ou recurso teatral de quarta parede, diferenciando o stand-up de um monólogo tradicional. Então, o stand-up comedy é isso, né? É um cara que conta as piadas, tanto do dia a dia, piadas que já aconteceram, fatos interessantes, engraçados com ele acaba se expressando lá para as pessoas, contando de uma forma bem humorada e que as pessoas dão normalmente suas risadas e que pagam por isso. Então, o stand-up comedy é isso. O teatro de fantoches, né, praticamente, que é o teatro de bonecos ou teatro de marionetes.
É o termo que designa no teatro a apresentação feita com fantoches, marionetes ou bonecos de manipulação, em especial aqueles onde o palco, cortinas, cenários e demais caracteres próprios são construídos especialmente para apresentação. Aí vocês podem observar, né, os bonecos, personagens caracterizados, né, diante dos bonequinhos. E existe também a turminha do Cocoricó, né, que tinha o Júlio na gaita, já fez muito sucesso lá na TV Cultura, é muito bacana e que faz parte da infância, né? Pelo menos na minha infância fez muito parte e continua fazendo. É muito legal isso, né? Você ter programas infantis e que faz parte da tua formação e do teu imaginário como ser humano. Então, recapitulando, né? Estudamos sobre os gêneros teatrais, sobre o alto, comédia, drama, mímica, sobre ópera, sobre o teatro circense, sobre o stand-up comedy e também, por último, sobre o teatro de fantoches. Tá certo? Então, recapitulando tudo isso, falando sobre esses gêneros teatrais. Claro que existem outros gêneros teatrais espalhados aí dentro do teatro, mas esses foram os que achei mais relevantes dentro dessa aula, tá bom? Então, essas são as referências para a realização do material, né, as fontes de pesquisa e tudo mais, todo o material está aí para a realização desse slide. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Valeu, até a próxima aí. Valeu, fui!